preparamos para poder viver o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E nessa oportunidade, nós nos reunirmos aqui para poder meditar sobre esse tema tão bonito escolhido pelo Papa Francisco, que é escutar com o ouvido do coração, é muito oportuno, sobretudo nesses tempos em que nós vivemos, em que a informação sonora nos chega por todos os lados, nos áudios, nas mensagens, e muitas vezes com ruídos, a gente que está tendo que aprender a lidar com a tecnologia, né? Os ruídos que muitas vezes impedem a nossa comunicação de ser efetiva, de ser eficaz. Escutar com o ouvido do coração talvez seja o grande desafio dos nossos tempos, e o Papa Francisco, sempre sendo esse sinal profético dentro da nossa igreja, nos pede com essa sensibilidade poética, que ao invés de simplesmente nós recolhermos sons externos com os nossos ouvidos, nós sejamos capazes de escutar com o ouvido do coração, com a acolhida daquilo que o outro tem a nos dizer. E nessa noite, espero que todos nós estejamos dispostos e disponíveis a abrir esse ouvido do coração para poder acolher a mensagem e a reflexão que o professor doutor Edivardo Guimarães trouxe para todos nós. O professor Edivardo é teólogo leigo da PUC Minas, é assessor da comunicação da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso do Regional Leste 2 da CNBB. Ele é mestre em Teologia da Praxis Cristã, doutor em Ciência da Religião. Ele atua na docência no Departamento de Ciências da Religião e do mestrado em Teologia Profissional na PUC Minas, onde ele também atua como coordenador do Observatório de Evangelização. E tudo isso é coroado de uma forma muito bonita, professor Edivardo, porque o senhor também é poeta. O professor Edivardo é autor do livro Poemas, Orações, pela editora Pluralidades. Então é uma alegria ter o senhor conosco. Seja muito bem-vindo. E os nossos ouvidos e os nossos corações estão disponíveis para poder escutá-lo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Divânio. É com alegria que escuto as suas palavras e que também estou nessa sala. Queríamos estar juntos aí aos pés da Ibituruna, mas mesmo na distância, né, por estar junto de amigos, de pessoas que têm sintonia na caminhada, no segmento de Jesus, nos desafios de defender a vida numa sociedade complexa como a nossa. Então, muitas frentes nos unem, então é com muita alegria, com muita intimidade que eu acolhi esse convite e espero também contribuir, né, nessa quase um tríduo, né? São 3 encontros, então vai ser muito interessante. Vou fazer o possível para estar presente nos demais com os outros convidados. Então, quando me foi passado esse tema, né, escutar com o ouvido do coração, imediatamente me veio à mente um livro que li de Rubem Alves, um dos maiores escritores brasileiros, onde ele falava que ele trabalhou muito com formação de professores, mas também de lideranças para a sociedade, lideranças cristãs. Ele falava que muitas vezes nós nos preocupamos com a oratória, com o falar bem, com o comunicar bem. Mas ele percebia que nós dávamos pouca atenção ao que ele brincava de escutatória, que sem um cultivo da escutatória e da boa escutatória, o nosso palavreado muitas vezes não penetra, não atinge a missão de comunicar e de tocar o coração das pessoas, que era preciso, então, a gente cuidar dessa parte. E uma primeira imagem que me veio à mente foi depois de uma aula na PUC Minas, com estudantes de psicologia, sobre o fundamentalismo religioso, essa experiência de que a gente, às vezes, se deixa iluminar numa vivência e se torna cego, surdo e mudo para qualquer outra beleza, qualquer outra experiência, e a gente se recusa a dar atenção
e cultivar aquela humildade aprendiz de se aproximar do outro pelo diálogo, e também ter, né, a alegria da sua convicção, da sua identidade, mas também de reconhecer a do outro. Então, um aluno me deu de presente, hoje ela ilustra um texto que eu trabalho na sala de aula sobre o fundamentalismo, de uma imagem que tem 4 macaquinhos. Eu já conhecia uma imagem semelhante com 3, mas essa particularmente ela é muito engraçada, porque são 4 macaquinhos. O primeiro, com as próprias mãos, ele tapa as suas vistas e debaixo desse macaquinho fala do cego, o cego que não quer ver. O segundo macaquinho coloca as próprias mãos no ouvido e embaixo está o surdo que não quer escutar. E o terceiro, ele coloca a mão sobre a boca, aquele que não quer dialogar, não quer falar, o que se faz mudo diante do outro. E o quarto macaquinho, essa para mim é a novidade, que é aquele que levanta o olhar com um rosto de arrogância, né? e não se importa com o diferente, com o outro, e debaixo dele está a arrogância. Eu penso que o Papa Francisco, quando escreveu aquela mensagem linda que eu recomendo a todos lerem, porque ela está disponível, né? São apenas 4 páginas no site do Vaticano, ele fala da nossa escuta não ser reduzida a uma experiência do ouvido, do nosso órgão auditivo, da nossa capacidade, né, de ter acústica, de ouvir barulhos, ouvir sons, ouvir uma música, etc. Não, que a comunicação, que a escuta tem mais a ver com a totalidade do que somos, né, nas nossas relações, nas nossas comunicações, no nosso jeito de ser, e que ela só é eficaz, a nossa escuta, quando ela atinge a interioridade de quem a gente dá atenção, de quem a gente escuta com atenção o conteúdo, de quem a gente acolhe com boa vontade. Então, eu quero começar a minha fala, isso é só uma introdução, com um pequeno poema do Paulo Gabriel. Ele fala, ele está no site, eu coloquei aí no chat, ele está no site dele, Paulo Gabriel, Poeta da Liberdade Libertada, e esse poema ele chama Casa Comum. Eu acho que nós temos que fazer o quanto antes essa experiência de sermos membros da mesma humanidade, né? Ainda que estejamos enraizados num local, em Governador Valadares, né, em Belo Horizonte, em qualquer outra cidade ou comunidade rural, não interessa aonde, mas aonde estivermos enraizados, temos que ter essa consciência de sermos membros da mesma humanidade e de sermos albergados pela mesma casa comum. Então, no poema, o Paulo Gabriel, com essa experiência de unidade na pluralidade, pela casa, pela terra que nos abriga, ele diz assim: quero ser mensageiro da esperança, levando luz no meu olhar, a subversiva força de Deus na palavra. Quero ser semeador de liberdade, lá onde há algemas acorrentando a vida. Anunciarei com meu rosto a paz nele tatuada. Descalços os pés sobre a terra nua, livre como quem já venceu o medo da morte, quem já venceu a morte, né? Somos seguidores de um ressuscitado, né? De um vitorioso sobre a morte. Beberei a força no manancial do qual bebe o povo. Terei meu lar onde o amor abra as portas, superadas as barreiras da escutatória, que negam a utopia, será a minha casa, a casa comum da humanidade. Esse poema ele foi publicado em 2010 num livrinho precioso do Paulo Gabriel que chama Em Desnuda Oração, Salmos da Rua. Bom, voltando para aqui a nossa temática, eu quis começar com esse poema porque ele fala da esperança, né? Quem trabalha com comunicação, quem trabalha com educação, com evangelização, não pode perder esse olhar esperançado, essa motivação que a gente tem de se aproximar do outro
como quem se aproxima de fato de irmãos e irmãs, com capacidade de dar as mãos, com o cultivo dessa sensibilidade de se aproximar do outro, de escutar o outro, a sua dor, de ouvir o seu grito, grito dos pobres, grito da terra, né? Como fala o teólogo Leonardo Boff, com essa clareza de quem está cultivando a lógica do amar e do servir. Mas eu venho pesquisando muito, desde como assessor da SEBS, mas como teólogo leigo, como professor, essa realidade que a maioria de nós hoje enraiza a vida, a realidade urbana. A realidade urbana é muito mais do que o viver numa cidade, independente do tamanho dela, da complexidade dela. Viver no mundo urbano é ser afetado, mesmo que eu esteja na roça, por uma outra cultura que a cada dia vai se consolidando, que transforma nossas relações com a gente mesmo, com o outro, com o espaço, com o tempo, né? Então, ela transforma a nossa vida, o nosso jeito de viver. E essa realidade que nos desafia a todos. Essa realidade que cada vez mais nos faz sentir que estamos apressados, que estamos atrasados, que estamos, portanto, num corre-corre, que vai mudando a nossa maneira, que era típica de um mundo anterior, que a gente parecia que o tempo passava mais devagar, que a gente conversava mais, que a gente parava, né? Hoje a gente está perdendo essa sensibilidade diante do outro. Isso está afetando o nosso jeito de construir a identidade e isso que é a temática da nossa noite, a capacidade de escuta do outro. Eu tenho acompanhado aqui situações familiares, em, por exemplo, que uma adolescente de 15 anos está grávida e a família só descobre no 6º mês de gravidez e a filha estando dentro de casa. Parece que nesse corre-corre a gente está perdendo a capacidade de olhar, de sentir o outro, a proximidade, né? Então, é essa experiência que dá uma espécie de alerta, está muito presente esse alerta na carta do Papa Francisco, né? A gente vai vendo, por exemplo, como nos recorda sempre o profeta do povo da rua, Padre Júlio Lancelotti, a gente passa nos carros, na velocidade da ida para o emprego, para a ida, né, para o trabalho, para ir para a igreja, né? A gente vai perdendo a capacidade de sentir, né, que tem pessoas na paisagem, que tem pessoas que estão em situação de rua, né? Só para citar duas realidades que nesse corre-corre da vida urbana a gente pode ser afetado na nossa sensibilidade. Mas eu chamo a atenção de um autor que tem me provocado muito, que chama Amin Maalouf. Os últimos 2 livros que li dele, o último mais recente, Um Mundo em Desajuste, quando as civilizações se esgotam. Ele é um libanês que teve que migrar aos 26 anos para a França, para a Europa, fugindo da perseguição por ser minoria cristã no Líbano. Hoje ele já está com quase 70 anos, vive na França, é um grande escritor, tem múltipla formação, inclusive de jornalista. E ele se deu bem como migrante porque a família tinha condições econômicas e ele tinha formação de jornalista, eles tinham um jornal. Então, assim, foi uma adaptação não tão difícil como muitos refugiados de guerra, como muitos migrantes que deixam tudo para trás e vai em busca de outra realidade, né, para a vida. Mas nesse livro, ele fala de uma incapacidade que nosso mundo está tendo de nos escutar, de uma nação escutar a outra, um povo escutar o outro, um grupo escutar o outro, né? Então, ele, ligando com o outro livro dele, ele fala que nós estamos vivendo um tempo de identidades que passaram de identidades tribais, fechadas em grupos pequenos, em identidades assassinas. Assassina aqui no sentido forte do termo, de matar, não pela tirar a vida, mas matar o direito do outro ser diferente, né? Eu não quero o outro é meu inimigo, o outro eu quero me afastar, porque ele é de outra religião, ele torce para outro time, porque ele é de outra cultura, ele tem outros hábitos sexuais, hábitos alimentares.
Então, esse livro dele, ele clama por uma educação de uma outra identidade, que se aproxima do outro aprendendo, identidades abertas, aprendentes, identidades que escutam o outro, que não temem aprender, se aproximar. É muito interessante esse livro, Identidades Assassinas, e esse Um Mundo em Desajuste. Esse autor, eu fiz até uma comunicação num congresso de teologia, dessa aposta dele de uma outra identidade, que nos faz mais capazes de enfrentar os desafios e urgências da cultura urbana. Porque a gente vai ter a experiência num mundo globalizado, num mundo onde a gente viaja mais pelo avião, por carro, etc., mas também num mundo tecnológico, virtual, onde a gente pode assistir um espetáculo no Japão, né, uma Copa do Mundo, um show, visitar o Museu do Louvre da nossa casa. Como muito bem, nesses 2 anos de pandemia, nós fizemos essa experiência de educação virtual, remota, de uma vivência da religião em contexto de isolamento social. Então, isso nos capacitou para experiências inéditas para muitas pessoas, como essa que estamos fazendo aqui, eu aqui em Belo Horizonte, a maioria de vocês em Governador Valadares, pelo que eu pude sentir aí, mas qualquer lugar de qualquer parte do mundo poderia ter no link, entrar nessa sala, e estar aqui participando. Isso exige uma outra forma da gente se relacionar, da gente se escutar, da gente se aproximar e reconhecer a dignidade do outro. Então, esse tema que nós vamos discutir nessa noite, ele é de uma importância singular para todos nós, independente de sermos cristãos ou não, de sermos professores ou não, de sermos comunicadores ou não. É do ser humano que é desafiado a viver nesse tempo, nessa realidade que nós estamos aí afetados para bem e com outros desafios também, desse contexto urbano. E numa cidade como São Paulo, nós vamos ter grupos de todos os lugares, de todas as convicções, crenças. E se a gente não aprender a coexistir, a se escutar, a se reconhecer, nós não vamos avançar para uma sociedade justa e inclusiva, essa que nos pede o Evangelho, essa que nos pede os princípios que confessamos por sermos discípulos e discípulas de Jesus. E é nesse contexto que o Papa, no 56º Dia Mundial da Comunicação, nos desafia a aprender ou reaprender a escutar com o coração. O verbo escutar, para o Papa Francisco, ele é tão importante porque ele mobiliza tudo que nós somos ao se aproximar do outro. É decisivo que ele fala na gramática da comunicação. Portanto, seja numa pregação na igreja, seja numa catequese, num círculo bíblico, numa sala de aula de teologia, em qualquer espaço. Ela mobiliza-nos para empreender um autêntico diálogo, para superar os nossos monólogos, às vezes na família, na sala de aula, professor e alunos, mas também nas nossas igrejas. O que ele chama lá no texto de duólogo? Quando mais de uma pessoa fala, mas cada um se escuta a si mesmo. Não se abre a aprender com o outro, a de fato procurar escutar o outro. No meu doutorado, eu pesquisei a pedagogia de João Batista Libânio, que é também um jesuíta como o Papa Francisco, e que nos exercícios espirituais de Santo Inácio, ele nos ensina, Inácio de Loyola, a se aproximar do outro sem julgar. E, mais ainda, com uma disposição interna de escutá-lo e acolher o que ele está dizendo, tentando ver o máximo possível até um fragmento de verdade. Que, às vezes, o outro pode falar 99% de besteira para suas convicções. Mas, se ele falou 1%, e você aprendeu com aquilo, valoriza esse 1%. Essa é a verdadeira escuta dos exercícios espirituais. Essa que nos vai capacitar para escutar o próprio Deus,
né? Que nos fala através do outro, da televisão, dos livros, das realidades, dos fatos, dos sinais dos tempos, como nos fala em João 23, quando convoca o Concílio Vaticano II, né? Então, o Papa Francisco, no início da mensagem dele, ele fala de duas realidades nesse contexto atual, que nós estamos perdendo a capacidade de escuta com o coração, mas, por outro lado, as tecnologias, com os podcasts, com todas as maneiras novas de nós comunicarmos, está trazendo a confirmação de que o aprender a escutar é, de fato, a realidade muito significativa ou fundamental na vida humana. Quando o pai e a mãe não escutam os filhos, quando os filhos não escutam o pai, quando marido e mulher não se escutam, a família entra em crise discutatória, de capacidade de diálogo, de mútua compreensão, de gerenciamento e solução de crises, de partilha de sonhos, de superação de situações onde um erra, onde um comete um delito, um equívoco e por aí vai. E aí ele fala, então vamos avançar. E ele propõe, na primeira parte, o tema que me foi dado para essa noite. O que é para o Papa Francisco escutar com o coração? Então, nós temos dois ouvidos. Aqui está o órgão de escutar. Mas se a gente faz a experiência cotidiana do nosso dia a dia, o que a gente escutou, a gente escuta até uma buzina, uma poluição sonora, a gente escuta um excesso de sons, desde o canto dos pássaros, das músicas, do vozerio das pessoas. E se a gente chegar à noite e alguém perguntar, fale-me, o que você escutou no dia de hoje? A gente vai perceber que muito pouco a gente foi capaz de fazer chegar ao mais profundo de nós. Tanto escutar com o coração, essa proposta do Papa Francisco, nada mais do que, não é o órgão cardíaco, esse que o meu irmão caçula fez uma cirurgia esses dias. Não, escutar com o coração é mobilizar a nossa interioridade para se aproximar do outro de modo humano, com tudo que nós somos. Disponíveis, sermos, como a gente diz, todo ouvidos, com aquela atenção. Por exemplo, uma comunidade indígena que fui conhecer, dos Yanomamis, em Roraima, eu achei tão interessante quando eu comecei a observar. Eu estava, depois de uma fala minha, ou durante ela, não me lembro mais, uma criança chegou perto de o que parecia ser seu pai ou alguém da tribo e fez uma pergunta. O índio, ele abaixou para escutar, no seu ouvido o que a criança estava falando. E foi abaixado que ele respondeu a ela. Eu achei a cena uma provocação a mim, que sou um aprendiz de pai há 7 anos, que sou um professor na sala de aula e aonde que eu vou, que sou alguém que adora escutar a provocação de um livro, de um filme, de uma canção, de uma poesia. Então, assim, a gente precisa aprender a escutar com tudo que nós somos, com essa mobilização interior. E é isso que o Papa Francisco nos pede, ao falar escutar com o coração. Porque ele recorda, que, às vezes, algumas escutas nossas, ele fala na carta, são mais para espiar, são mais para, quando o outro terminar, a gente impor o nosso ponto de vista, a gente humilhar, mostrando a fragilidade das ideias do outro. Não é bem uma escuta com desejo profundo de compreender um irmão e uma irmã que comunica conosco. Então, escutar com o coração é esse desafio da gente ser inteiro na relação com o outro. É a condição básica para haver diálogo. Quem não escuta, não dialoga. Quem não escuta com o coração, não é simplesmente entrar no nosso órgão auditivo. Repito,
É essa disposição interna de tentar compreender o outro, de acolher. Como o Papa fala na Evangelii Gaudium, no número 171, né? É o coração que torna possível a gente se aproximar do outro com bem-querer, com afeto, né? Com desejo de compreensão. Né? É isso, o escutar com o coração é o que o jovem Salomão, rei conhecido da história de Israel, pediu na oração. Né? Um coração capaz de escutar. E Salomão entra para a história como um rei sábio, pela sua capacidade sábia de escutar. É ouvir com o coração que Santo Agostinho pede, né? Não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no coração. Né? O Papa recorda isso na mensagem, né? Recorda São Francisco de Assis, que pedia aos seus irmãos, né, para abaixar, para escutar o outro, os pequeninos, né? Como eu falei do índio. Portanto, o Papa fala, é só escutando com o coração que nós vamos superar as diversas surdezes. É com ela que eu fui provocado pelo Evangelho de Marcos, quando Jesus toca e cura o surdo-mudo, e fiz a seguinte oração, um poema-oração. Esse não está publicado ainda não, Eudivânio, mas vai ser, se Deus quiser, no volume do Evangelho de Marcos, onde estou abrindo aqui o meu site, o meu blog, né, de poemas, orações, que fala assim, o teu abre-te precisa interpelar os teus discípulos e discípulas. E diz assim, há tanta surdez em nosso tempo para o grito do pobre oprimido, cuja fome não pode esperar, pois urge por encontrar alimento, ó profeta do reino da justiça, que o teu profético abre-te, presente em tua ação libertadora no Evangelho, interpele de forma lancinante, urgente, a todos os teus discípulos e discípulas. Para o anúncio testemunho do reino, imediatamente os ouvidos se abriram, a sua língua se soltou e começou a falar sem dificuldade em seu caminho. Então, Senhor Jesus, que a tua igreja de portas abertas, em saída para todas as periferias, seja ciente de que quem não escuta terá sempre dificuldade para anunciar e testemunhar o reino de Deus. Que ela, a tua igreja, escute o grito da terra e dos pobres. E ao cultivar essa necessária escutatória, que a sua oratória seja profética libertadora, solidária com a luta por terra, teto, trabalho, que foi o grande lema de Francisco, né? Nos 4 encontros com os movimentos populares, né, mundiais. Então, é com essa disposição de ouvir com o coração que Francisco aplica isso não só para dirigindo, como é o Dia Mundial dos Comunicadores Cristãos, né? Ele aplica isso, né? Tanto na capacidade da gente aprender a dialogar, quanto na capacidade da gente também ser cristão. E aí que é muito bonito, né? Quando, na última parte, ele fala do escutar na igreja. E eu vou também inserir nas contribuições do Papa Francisco o escutar, não só na igreja, mas na sociedade, até porque o lema da CNBB são para nós leigos, né? Os cristãos leigos na igreja e na sociedade, né? E não existe igreja fora de contexto social, político, econômico, cultural. Então, é sempre aonde está a vida acontecendo. Mas eu gostaria que cada um de nós aplicasse também na família, no trabalho, na escola, né? Porque quando foi perguntado a um grande mestre da escuta qual é a maior ou quais as maiores necessidades de cada um de nós, seres humanos, ele não teve nenhuma dúvida em sublinhar
todos nós, de modo incansável, queremos ser escutados, né? E para sermos escutados, também temos que aprender a escutar, né? Ele recorda um grande teólogo protestante, sou fã desse Papa Francisco, né? Que liberdade ele tem de trazer, né, para uma encíclica dele com a Fratelli Tutti, o nosso poeta, né, Vinícius de Moraes, citar, né, não só conferências episcopais da Índia, da África, da Europa, né, do Brasil. Citar o documento de Aparecida é quase recorrente nos seus documentos, mas citar também teólogos. É uma prática que estava se perdendo dos papas, né? Ele evoca aqui o grande teólogo protestante que enfrentou o nazismo, né? Que praticamente, né, foi capaz de romper com a sua igreja quando ela estava, vamos dizer assim, conivente, né, com o nazismo, com a perseguição, né, daqueles campos de concentração. Então, Dmitri Bonhoeffer, ele é capaz de dizer assim, que devemos aprender a escutar com os ouvidos de Deus quando escutamos as pessoas. Porque somente assim, quando falarmos através da sua palavra, seremos ouvidos. Quem não sabe escutar o seu irmão, fala Dmitri Bonhoeffer, bem depressa desaprenderá a escutar o próprio Deus. E é interessante, né, quando a gente vai com um grande poeta, Pedro Casaldaro, que nos deixou recentemente nesse contexto de pandemia, né? Ele não morreu de Covid, ele morreu porque já estava bem idoso, estava com Parkinson, já estava bem velhinho, mas ele, nos seus poemas sobre a espiritualidade latino-americana, ele fala: o que escuteis na oração, se não vos dais no que dais? Olha que provocação, né? Então, claro que o poema dele é muito rico, depois a gente pode até, numa conversa aí, ler para você, porque ele faz várias perguntas, entre elas, a nossa capacidade de escutar uns aos outros, escutar os sinais dos tempos, né? As urgências. Mas o Papa Francisco fala, né, da centralidade do apostolado do ouvidos. Aqui em Belo Horizonte, na Arquidiocese, uma igreja de centro de cidade, né, aquele caldeirão ali do Corre-Corre, Igreja São José, muitos de vocês devem conhecer, que é uma das construções mais belas de Belo Horizonte. A Igreja São José, que foi restaurada recentemente, ali, junto da Igreja da Boa Viagem, duas igrejas próximas, tradicionais, foi criado uma pastoral da escuta. Quando homens e mulheres de fé foram preparados para estar ali, para pessoas que precisam e desejam, sob pena de adoecer, serem escutadas, encontrasse ali pessoas treinadas para essa pastoral da escuta do outro, para apresentar ao outro os nossos ouvidos do coração. Alguém que sabe que vai ser escutado e compreendido, né? O padre Júlio Maria de Lombardi, o fundador dos Sacramentinos, uma congregação que eu fiz parte durante 9 anos, fui seminarista também, eu, Divânio, né? Ele falava que do presbítero que ele tinha que ser, no confessionário, o ouvido de Deus, né? Olha que expressão ali, né? Um ouvido de Deus com aquela misericórdia infinita, de transmitir a experiência de alguém que se sabe amado apesar do pecado. Olha que coisa fantástica, né? Repito, né? Aqui o que o Papa Francisco recorda da carta de São Tiago: estejam prontos para ouvir, sempre prontos, e sempre lentos para falar. Ou seja, escute mais do que fale, né? Na busca de compreender o outro. E nós vivemos um tempo, né, em que a gente precisa aprender a doar o nosso tempo, um pouco dele pelo menos, para escutar o outro, né? Talvez seja uma das grandes expressões da caridade hoje, nesse corre-corre da vida urbana. Parar e ser todo ouvidos para o outro. No meu encontro com os presbíteros, eu tenho cobrado muito isso.
Os padres se tornaram administradores paroquiais. E, às vezes, o que é específico do presbiterato, né, dos ministérios ordenados, do bispo também, é ser ouvidos de Deus para nos acompanhar, nos orientar, nos compreender. E muitos não têm tempo, né? São tantas outras atividades e a escuta tem ficado, às vezes, um dia, um momento, e ela faz a diferença quando a gente encontra um espaço de escuta na igreja, de cuidado. Isso vale para a família, vale para o ambiente de trabalho, de sala de aula, né? E o Papa Francisco termina, e eu também, com uma imagem bonita, que é a experiência da sinfonia. Ele fala que a gente, como num coro, deve cuidar para construir uma experiência de sinfonia na igreja. Ele usa muitas expressões, né? Ele fala de uma igreja poliédrica, que acolhe a diversidade, ele fala de uma igreja hospital de campanha, de uma igreja em saída para as periferias, de uma igreja pobre para os pobres, e ele fala também de uma igreja polifônica, de uma igreja sinfônica, onde cada um deve cantar com a sua voz, ter a sua voz, e ouvir a voz do outro, né? A diversidade de vozes é fundamental para haver um coral. Quem entende de música sabe, né? De uma orquestra, né? Cada instrumento. E que é a harmonia, e quem nos dá harmonia é o Espírito Santo, mas também nós com a disposição de acolher o outro, a voz do outro, né? Garantir para que todos tenham voz e vez e voz, é que a gente vai construir essas redes de comunidades, expressão já do reino entre nós. Que Deus, então, nos abençoe na nossa caminhada, nessa nossa busca de aprender a escutar com os ouvidos do coração uns aos outros. Amém.